Olha pra cá. Nós já estamos live. Eu resolvi nessa tarde fazer um live diferente. Nós estamos no retiro de jovens com os nossos adolescentes e jovens da nossa igreja. E aproveitar que o pastor Alex está aqui com a gente. Nós convidamos ele para um bate-papo sobre escatologia. Ele é, além do nosso pastor, é o meu esposo. Nós somos do Ministério Resgate aqui na América. E eu queria fazer umas perguntas para ele. Se você tiver uma pergunta dentro do assunto, Pai do Senhor, Elis, você seja bem-vindo para fazer a tua pergunta, ok? Vamos lá, pastor Alex. O céu é real? Em primeiro lugar, boa tarde. Boa noite para quem está no Brasil, né? Acredito que o relógio lá está um pouquinho mais adiantado do que o nosso. Mas o céu é tão real, ou por que não dizer mais real do que a terra que nós estamos vivendo agora. Até porque ele veio à existência primeiro, não é? E da mesma forma que o céu é real, nós como seres humanos, nós não podemos esquecer que o inferno também é real. E que um dia nós teremos que prestar contas a Deus e num desses dois lugares nós vamos passar a nossa eternidade. Espero que seja o céu para você. Pastor, alguém saberia o dia e a hora que o Filho do Homem virá? Olha, concernente ao arrebatamento de Jesus, existem algumas polêmicas, porém o próprio Jesus disse que ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Isso significa que nenhum ser humano pode determinar o dia em que Jesus Cristo vai voltar. Porém, quando nós observamos na palavra de Deus, ele nos deixa saber a época, nos deixa saber a proximidade. Dia e hora, ninguém sabe. Porém, a proximidade, ele nos deixa saber, porque quando ele está falando sobre isso, ele diz: quando vires acontecer essas coisas, levantai os olhos para cima, porque a vossa redenção está próxima. Então, proximidade dá para saber. E eu acredito, segundo os sinais que a Bíblia aponta, todos estão cumpridos, né? Uau. E os últimos estão em andamento nesse mesmo momento em que falamos. Em outras palavras, a proximidade está bem próximo à volta do Senhor Jesus. Outra coisa, pastor, todos presenciarão o arrebatamento da igreja ou não? Então, há uma pequena confusão. Eles estão falando que a câmera tá virada. Sabe o que é, gente? Eu tô sem minha máquina hoje. Ai, que dó. Segura assim. Não. Vira. Vamos ver aqui. Tadinho. Nós estamos com um auxiliar aqui, gente. O negócio tá meio... Virou? Agora... Travou? Vamos esperar voltar. Vê se ficou boa a câmera agora, gente. Me fala aí. Me fala alguma coisa. Virou? Tá boa a câmera agora ou não? Pai do Senhor, Juliette, vê se a câmera tá boa, tá bom? Aí, porque a gente tá num retiro com os nossos adolescentes e atrás da gente aqui tem uma irmã, tadinha, segurando, trabalhando junto com a gente pra gente fazer esse live. Então agora tá bom, né? Se você tem uma pergunta escatológica, você pode escrever aí que eu vou perguntar pro nosso pastor, tá bom? Sim. Então eu perguntei pra ele se todos verão quando o Filho do Homem vier arrebatar a sua igreja. A resposta concernente a essa pergunta é o seguinte: a segunda vinda de Jesus, ela possui duas fases distintas. A primeira fase, ele vem só para a igreja. Essa primeira fase, ele vem até as nuvens, arrebata quem está aqui na terra, quem está servindo a ele, quem tem o nome escrito no livro da vida, né? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A igreja que estiver viva é arrebatada, encontra com ele nas nuvens.
Esse aí, somente a igreja vai saber. O Uau. ímpio, o desviado, quem não conhece, vai desconfiar disso aí depois de algum tempo, quando ele vê que aqueles cultos abençoados já não existem mais, quando ele vê o carimbo da besta surgindo, quando ele vê algumas coisinhas, ele vai desconfiar. Quando ele vê que desapareceu milhares de pessoas sem explicação, sem justificativa na terra, ele vai desconfiar que foi arrebatamento. Mas nesse momento ele será sensível somente para a igreja. A segunda fase é diferente. Na segunda fase, aí sim, essa segunda fase todo olho verá. Não é? Essa segunda fase ele pisa aqui na terra, ele desce no Monte das Oliveiras, e aí ele vem para estabelecer o seu reinado milenar, 1000 anos de paz e justiça na terra. Essa aí todo olho verá. Uau! Tem uma pergunta aqui, pastor, mas eu acho que a pessoa está confundindo. A pessoa perguntou assim, quando a pessoa quem for arrebatado, se lembrará da vida terrena? Nós queremos esclarecer que este arrebatamento que nós estamos falando aqui, queridos, não é um arrebatamento de sentidos, né? É o arrebatamento da igreja, quando nós deixarmos a terra, tá bom? Eu não sei se a pessoa está fazendo a pergunta parece certa. que a pergunta, porque em classe de teologia eu já... Você já respondeu essa? Tratando de escatologia, nós tivemos perguntas semelhantes a essa. Ok. Então eu acredito que essa pergunta ela é legítima concernente ao arrebatamento da igreja. Tá, então responde. Concernente ao arrebatamento da igreja, é óbvio, a Bíblia diretamente sobre o arrebatamento da igreja não descreve nosso estado de consciência naquele momento. Porém, ela dá alguns sinais que nos deixam entender algumas coisas. Por exemplo, se nós seremos depois do arrebatamento, lá em cima, antes da bodas do Cordeiro, nós teremos algo chamado de Tribunal de Cristo. E Tribunal de Cristo é um julgamento das obras de todo cristão aqui na terra. Todo salvo que subiu vai passar pelo Tribunal de Cristo. Para passar pelo tribunal, o indivíduo tem que saber o que ele fez e o que ele deixou de fazer. Se ele for consciente do que ele fez e o que ele deixou de fazer, automaticamente a consciência dele vai estar acesa, ativa, concernente o que aconteceu aqui na terra. Então eu acredito que o indivíduo na eternidade, o que morre aqui é o corpo, não é? E esse corpo de carne fica aqui. Okay. Os que estiverem vivos serão transformados. Então eu acredito, a consciência que está na alma do indivíduo, essa não morre, essa permanece. Ele sim será consciente do que fez ou deixou de fazer aqui nessa terra. Mas, Deri, me fala uma coisa, se já subiu, se já está com Cristo, esse julgamento é para quê? Esse julgamento é para a entrega de galardão, porque ele é o justo juiz. Se o indivíduo passou a vida dele toda nessa terra, vivendo dissolutamente, tranquilamente, aceitou Jesus, achou que tudo acabou. Só um minutinho, meu amor, tá travando, gente? Tá travando? Responde para nós se tá travando, porque onde a gente tá, a net é meio ruim mesmo. Se tiver travando muito, nós vamos encerrar e vamos voltar outro dia. Mas é uma pena, porque pegar o pastor Alex livre é complicado. Melhorou? Me dá um joinha. Tá travando muito, Jurley tá falando. Travando. Uau. Ai, gente. Vamos dar mais um minutinho. Tá travando muito? Tá travando toda hora, amor. Uau. Ai, que pena. A gente tá num breakzinho aqui do retiro. Os meninos estão tomando banho pro culto daqui a pouco. E aí eu aproveitei o pastor Alex. Tá travando, então? Pastor Alex, tem um sonho de ver você pregar. Uau. Tá travando. Vamos continuar mais um pouquinho. Se continuar, a gente para e volta outro dia. Tá travando, Thaís? Sim. O meu não. Jaqueline tá falando que o dela não. O pastor Cláudio tá falando que tá ok. Michele, não, deixa falar. Não. Vamos falar mais um pouquinho. Se permanecer, vocês me dão um toque e ele volta outro dia, tá bom?
Pastor Alex, a gente estava falando, quando a Bíblia fala que as nossas obras podem ser de feno, podem ser... Esse sobre esse momento aqui? Sobre o tribunal de Cristo. Uau! As obras que foram feitas relaxadamente aqui na Terra terão 3 níveis, que é madeira, feno e palha. Esses 3 níveis, madeira, feno e palha, serão queimados. Esse não passará. Isso significa que o indivíduo até foi salvo, porém ele sofrerá detrimento porque ele chegará diante do Cordeiro sem galardão. Parou de novo. Parou de novo, gente? Vambora. Uns estão falando que não. Okay. Vamos mais um pouquinho, então. Ok. Causará detrimento porque... o indivíduo vai chegar diante de Jesus e ver a marca dos cravos nas testas, da coroa de espinho, ver a marca dos cravos nas mãos, nos pés, e ele, com aquele olhar de chama de fogo, ele vai expressar para aquele indivíduo, assim, na hora da entrega de galardão, o seguinte: eu dei o meu melhor por você. Eu dei a minha vida, eu desci da minha glória, eu virei homem, eu dei a minha vida por você. O que você fez por mim? E aí o indivíduo de mão vazias, ele vai passar vergonha, vai sofrer detrimento. Infelizmente, é o que a palavra diz, ele vai passar detrimento. Esse é o julgamento. Que a obra de cada um que serve a Deus neste momento seja pelo menos de ouro, tá? Deus possa te abençoar. Uau, amor. É forte, hein, gente? Eu espero que a gente esteja subindo com obras, não de palha, mas que seja de ouro. Que nós possamos chegar nos céus com as nossas mãos cheias de muitas almas para o Senhor Jesus. Deixa eu te fazer outra pergunta, meu amor. Tem um local certo onde Jesus vai chegar, onde Jesus vai descer? Então, a diferença é das fases. Na primeira fase, para a igreja, ele vem sobre as nuvens. Nós vamos encontrar com ele sobre as nuvens. Jesus virá sobre as nuvens. Essa aí não é todo olho que verá, não. Essa aí só os crentes vão saber, vão ser arrebatados e vamos encontrar com ele nas nuvens. Isso é para os crentes, ok? Aí na segunda fase que é a diferente, aí eles vão encontrar com ele no Monte das Oliveiras. Aí ele pisa na terra e vem para estabelecer o reinado milenar. E a igreja vem junto? Como é? Nessa segunda fase a igreja vem junto com o corpo glorificado, porque ele está vindo, ele e os seus santos. Uau! Então aí nós estaremos com o corpo glorificado, não teremos risco de pecar mais, aí tá salvo. Porém, nós estaremos com ele. É nessa fase que nós vamos reinar 1000 anos, é isso? Com ele. Com ele. Vamos nesta fase. Uau! Deixa eu te fazer uma pergunta. Onde é o inferno? Inferno, ele não tem uma posição geográfica, porque na realidade o inferno está numa dimensão espiritual. E dimensão espiritual, você não tem uma posição geográfica. Eu não vou colocar no GPS a localização do inferno, o GPS vai me levar lá, porque ele não tem uma localização geográfica. Porém, a Bíblia chama de lugares baixos, fala que está embaixo. Porém, isso tudo é dimensão espiritual. Que ele existe, nós sabemos que existe, que ele está num lugar, ele está, porém não é uma posição geográfica. Não é uma posição geográfica? Não. Ok. E deixa eu te fazer outra pergunta. Alguém já estreou o inferno? Essa pergunta é um pouco profunda. Capciosa. Porque, na realidade, o inferno não é a última condenação, a mais forte, a mais pesada. O inferno é a primeira das condenações daquele que morre sem Cristo. Uau. Então, quem morreu sem Cristo já está no inferno. Ok? Na parábola do rico e Lázaro, que Jesus contou, ele falou sobre o rico no inferno, ok? Sofrendo, passando
sofrendo escoriações no inferno, pedindo para que o pai Abraão mandasse Lázaro, que era mendigo na época dele na terra. Então ele conheceu Lázaro, indicou, é aquele lá que eu quero, é o mendigo Lázaro, para molhar o dedo na água e vir colocar na ponta da minha língua. Ali é o inferno. A diferença é que no inferno os demônios não sofrem detrimento nenhum. É só para o homem condenado, para o ser humano condenado. Agora, a segunda condenação, que é a mais pesada, chamada de lago de fogo, ou Geena, essa aí, os demônios sofrerão o mesmo que o ser humano sofrer, serão atormentados do mesmo jeito, e essa aí é permanente. Na realidade, o inferno, com as almas que estão lá, e todos os anjos caídos serão lançados no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, e esse arde eternamente. Serão trancados no esquecimento de Deus por toda a eternidade. Uau! Nossa, ó, que você estava falando, eu tinha uma pergunta. Peraí. Lembra dela aí, filha. O inferno. Então quer dizer. Sobre o lago? É sobre o lago que eu ia. A minha assistente aqui, gente. Escuta aqui, pastor Alex. Quando uma pessoa morre, tá? Ela imediatamente já é conduzida ou para o seio de Abraão ou para o inferno? Nós podemos parafrasear para ficar fácil para o entendimento de todos o seguinte: há um rápido julgamento, parou de respirar nessa terra, o coração parou de bater, decretou morte, o indivíduo tem um julgamento rápido para saber salvo ou não salvo. Uau. Se é salvo, ele vai para o seio de Abraão, para o paraíso de Deus, aguardar o arrebatamento da igreja. Porque ele não entra no gozo eterno sem a igreja que está viva, não. Nós vamos entrar juntos. Gente, eu não sabia. Mas ele vai para o descanso, ele já está em descanso, ele já está em harmonia, ele não está em sofrimento. Se o indivíduo morreu sem salvação, sem o nome escrito na vida, no livro da vida, aí ele vai para o inferno, que é um lugar de tormento para o ser humano não salvo agora. Pastor Alex, tem uma irmã aqui perguntando para você fazer algum comentário sobre o Leviatã. Misericórdia. Isso é língua estranha, irmã? Leviatã. Poxa vida. Nossa, você vai ter que ir lá atrás. Não, a gente está falando de escatologia, amada. Existem alguns tipos de animais representados na Bíblia que provavelmente eram nomes dados a alguns dinossauros. Esses animais que estão extintos nos nossos dias, mas que viveu antes. Então, são animais, são simbólicos, eles representam alguma coisa para nós, de acordo com, eu não sei o local que a senhora leu, então eu não posso detalhar o significado do Leviatã, porém era um animal, um dinossauro, um animal grande, existente, e que agora está extinto nos nossos dias, não existe mais, viu? O que vai acontecer com a terra quando a igreja for arrebatada, meu amor? Aqui na terra, quando a igreja for arrebatada, vai acontecer algo muito interessante. Assim que a igreja sair daqui e subir, o Espírito Santo sobe com ela e vai começar um período aqui na terra muito cruel, chamado de grande tribulação. Esse período de tribulação também dividido em duas fases: primeiros 3 anos e meio, segundos 3 anos e meio. Os primeiros 3 anos e meio é chamado de tribulação, os segundos 3 anos e meio é chamado de grande tribulação. Nesse período vai acontecer, serão derramados algumas pragas sobre a terra, ok? O anticristo vai assumir o controle mundial. Para tudo. O anticristo já nasceu? Já nasceu. Ok. Obviamente... Não estou falando que é o Trump. Eu não posso determinar o dia em que Jesus vai voltar. Está ruim a net. Tá ruim, gente. Ai, Lília. É porque a gente está num lugar afastado. A gente está num retiro com os nossos adolescentes. E eu só queria aproveitar o tempinho do pastor para dar uma aulinha pra gente aqui. Quer marcar um dia pra gente voltar? Tá parando? Ok.
Quer marcar no dia? Vamos fazer o seguinte, irmãos, porque o assunto é muito bom. Ela vai falar agora e depois ela escreve para quem estava congelado travando. aí, não deu para saber. Escreve, marca o dia para a gente voltar. A gente coloca no schedule. Olha só, Jack, Jaqueline, Lilian, Pastor Sidney, Andréia. Vamos marcar com esse mestre aqui um outro dia. Isso foi só um cafezinho, né, amor? Foi. Tá. Cafezinho da tarde. E depois ele volta para nos ensinar mais. É um assunto, gente, que a igreja precisa saber. A gente sabe muito sobre poder. A gente sabe muito sobre vitória e sobre luta também. Mas a gente entende muito pouco sobre o arrebatamento da igreja, tá bom? A gente vai voltar depois. Não hoje mais, porque agora a gente vai entrar para um culto com os nossos adolescentes. Mas eu vou marcar com ele, né? Olhar na agenda desse homem aqui, um dia que ele pode nos atender. E aí a gente vai... Vocês preparem suas perguntas, que a gente vai conversar com o pastor Alex, tá bom? De repente a gente volta até tudo, se tiver ficado muito ruim a gravação. Mas a gente volta. Tá certo, Polly. Tá ruim mesmo. Ai, não. Então tá, gente. Um beijo. Amados, Deus abençoe vocês. Nos vemos até